José Rodrigues, tio Spook, você já tratou pessoas com medo de dirigir? Eu não lembro. Dani, a gente já tratou alguém com medo de dirigir? Dani, já tratei alguém com medo de dirigir? Dirigir? É mesmo? Mas foi muito tempo atrás que eu não lembro, né? É. Não, sim. Mas, assim, medo de dirigir eu nunca tratei. Mas o tratamento para fobias, ele se torna um princípio, vamos dizer assim, universal. Por quê? Tudo aquilo que envolve medo de dirigir, medo de fogo, medo de atravessar a rua, medo de altura, são medos. Eles ficam marcados e registrados em alguns pontos de energia. Esses pontos eles vão interagir com o sistema nervoso e vão bloquear o corpo físico. Se eu consigo fazer com que qualquer tipo de medo, transtorno saia do seu corpo de energia, automaticamente a sua cabeça não vai encontrá-los em você. Então o medo ele vai parar. Quer ver um que eu tive? Eu tinha medo de fogo. Eu tinha medo de fogo. Eu não conseguia acender fósforo nem isqueiro. Eu tinha medo de fogo. Eu tinha medo de fogo, era minha idade, sei lá, 22, 23 anos, eu tinha medo de fogo. Aí eu fui numa entrevista de emprego. Era para ser propagandista em laboratório, tá? Era aqueles dois laboratórios grandes, a Roche e um outro laboratório que estavam contratando os propagandistas. E eu fui fazer o processo seletivo. Olha que legal. E um desses processos seletivos, a gente tinha que utilizar um isqueiro para fazer um trabalho em grupo, não sei, a pessoa tinha que correr com o isqueiro de um lado para o outro e tal. E era a minha vez, e eu tinha pavor de fogo. Eu não sei o porquê. Talvez um trauma na vida passada, eu morri queimado ou eletrocutado, quem sabe. Aí na hora, eu não conhecia as terapias. Eu falei, gente, eu preciso controlar o meu corpo emocional. Eu vi as pessoas acendendo aquilo, eu falei, eu vou ter que fazer esse mesmo procedimento, mas eu vou ter que controlar a minha ansiedade, controlar o meu medo. Então, uma das coisas que eu fiz foi fechar os olhos. Na hora que me passaram o isqueiro, eu acendi aquele isqueiro, fechei os olhos e me via andando. Então, eu fechei os olhos, não olhava para o fogo, e eu atravessei a sala com aquilo e entreguei o isqueiro na mão de uma pessoa. Então, o meu autocontrole me fez realmente corrigir aquele medo. Com o tempo, eu fui perdendo esse medo. E aí eu cheguei a fazer a psicoterapia em mim, comecei a fazer os tratamentos em mim, para retirar o medo, entendendo como funciona aquele mecanismo e o porquê seria banal eu ter medo daquilo, sendo que é um dispositivo seguro. Então, eu, por exemplo, tenho isqueiros aqui em casa, eu tenho isqueiro aqui atrás, que é para acender os incensos. Eu mesmo vou lá e abasteço o meu isqueiro. Eu tenho aqui o gás Vulcano, na qual eu abasteço o meu isqueiro maçarico. Então, assim, eu fui perdendo o medo à medida que eu me familiarizei com ele e eu entendi a lógica do procedimento e como aquilo, a chance de me causar o mal é mínimo. E, obviamente, com os tratamentos complementares, eu fui ganhando confiança cada vez mais, tá? Então, o medo é medo, ele vai agir sobre o indivíduo. Quando você retira o registro do medo no seu corpo de energia e no seu corpo físico, obviamente a sua cabeça ela não vai encontrar aquilo. Então, ela não vai se referir ao carro ou ao isqueiro como algo que potencial poderia te afetar, uma vez que você entende o mecanismo e a necessidade, a coisa flui. Quando você está no trânsito, o mecanismo de dirigir ele flui, porque ele é conduzido por outros carros que te vão levar, entendeu? Então você entende a natureza da coisa sem realmente ficar fazendo juízo, dizendo, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, oh meu Deus. Não, a coisa vai fluindo.